Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania. Oficina de locução. Instrutor Marcos Rangel. Segundo módulo, linguagens. Data 14 de maio de 2014. Bom, vamos lá, meninos. Na verdade, só queria, antes de a gente começar, falar uma coisinha que acho que ficou pendente da aula passada, que eu não falei, e queria dar esse toque aqui hoje. Só rapidinho, tá, para a gente pegar no assunto de hoje. Uma postura importante que um comunicador deve ter é de isenção. O que é isso? Você vai fazer uma entrevista com alguém, então você deve manter uma distância dessa pessoa. Uma distância não é ser frio com a pessoa, mas é não demonstrar a amizade com essa pessoa. Por que isso? Imagina você o seguinte, imagina que eu vou entrevistar o prefeito do Rio, tá? Mas imagina também que eu sou amigo desse camarada. Então, chego lá, vamos entrevistar o prefeito Eduardo Paz do Rio de Janeiro. Prefeito, tudo bem? Como é que vai? Pô, a gente nunca mais sentou tomar aquele chopinho e tal. Precisa marcar uma hora pra gente conversar, trocar uma ideia, né? Legal, não? Tem umas perguntinhas para te fazer aqui e tal. A cidade do Rio, pronto, e assim segue a entrevista. Na verdade, o que vai passar isso pro ouvinte? Obviamente vai passar que se eu sou tão amigo do camarada assim, eu não vou apertar ele quanto eu deveria apertar. Tá? Fazer as perguntas que eu deveria fazer, aquelas questões, não para deixar o camarada de calça riada, mas para dar uma forçada nele a responder coisas, cobrar efetivamente, fazer uma cobrança efetiva das mazelas da cidade. Então nunca demonstrem essa amizade excessiva com o entrevistado. Sejam simpáticos, sejam, né, mas não demonstrem essa amizade. Alguém já ouviu alguma entrevista do gênero assim? Alguém falar isso? Já ouviram isso? Valeu de Montal. Pior que eu já ouvi, e aí diminui a credibilidade da entrevista. Né? Exatamente. Tá certo, muito obrigado. Agora, o que é diferente, por exemplo, Aguinaldo, do programa do Jô, por exemplo, que ali não é uma entrevista, ali é uma entrevista, mas é um bate-papo mesmo, contar a vida do cara, contar... Sabe, é uma entrevista diferente. Então ele pode demonstrar que ele é amigo do cara. A nossa geração já tá? Como aqui, por exemplo, no Companheiro em Cena, que é o programa que eu faço, também é um tipo de programa mais relax. Eu não vou apertar o cara para fazer aquilo que precisa de informações que ele tá sonegando e tal. Não é assim, não é um programa jornalístico. Isso vale para programas jornalísticos. Então é bom fazer essa ressalva, porque nem tudo que vale para uma coisa vale para outra. Aí acho que vale um pouco o bom senso da gente, de posse das informações, a gente saber, opa, essa informação aqui, né, como é essa no caso que eu estou dando agora, se eu fazer uma entrevista política, uma entrevista jornalística, eu tenho que manter essa atenção, tenho que aplicar isso que eu estou falando agora. Agora, se eu vou fazer uma entrevista tipo do Jô, tipo do Companheiro em Cena que a gente faz aqui, aí não, aí é relax mesmo, aí é na boa. Tá? Então, acima de tudo, aí outra coisa que eu vou dar, outro toque que eu vou dar para vocês, usem sempre o bom senso e o que eu falei na aula passada. Coloquem-se sempre do outro lado. Coloquem-se sempre como ouvinte. Legal, gente? Boa noite. Oi, quem chegou? Oi, sou eu, Rodrigo Araújo. Acho que o Rodrigo Ricardo Marques. Acho que eu cheguei
bem atrasado, não, mas começa. É 6h30, não é isso? Não, tá começando agora, Rodrigo. Tá começando agora. Então, desculpe na quarta-feira eu não ter podido participar, é porque eu dou aulas particulares de informática e nesse dia eu tinha ido dar aula e eu peguei trânsito na volta para casa, mas hoje estou aqui. Pode prosseguir. Ok. Olha só. Então, só ainda para completar a aula passada. Nunca também puxem saco, babem ovo, no português claro, do entrevistado. Isso também é comum e é chato pra cacete. Não, você vê o camarada, o comunicador que vai... Vamos entrevistar aqui o fulano de tal, que é uma excelente pessoa, que é não sei o quê... O senhor, não sei o que, sabe, você se coloca numa posição de inferioridade ao entrevistado. Nunca façam isso. Sempre, em situação nenhuma. Nunca se coloquem numa posição de inferioridade, de submissão ao entrevistado, sabe? Aquela coisa de elogiar demais. Isso é horrível, isso é chato, isso é cansativo e te desqualifica. Ok? E também... Eu acho que dentro do que você está dizendo, tem aquele entrevistador que fala assim, fulano de tal, meu amigo, você tem a impressão que ele é amigo de todo mundo, porque todo mundo que ele vai entrevistar, ele fala que é meu amigo. Tem o comunicador que gosta de demonstrar. Boa noite. Ele quer passar... Marilza, boa noite. Ele quer passar que ele é o cara, né? Que ele é amigo de todo artista, de todo político, de todo mundo, ele é amigo. Tem também isso. Então, gente, tentem ser o mais sinceros possível, tá? Na comunicação de vocês, mais sincero, mais isento, nesse caso que eu estou falando do jornalismo, isento do entrevistado, o que não acontece, repito, lá na entrevista de um programa mais light. Tá legal? Podemos avançar então para a matéria de hoje? Alguma dúvida? Por favor, Rangel, uma perguntinha. 2? Obrigado. Então, deixa eu te falar. Essas aulas, alguém está gravando-as? O Adair ficou de gravação. Você gravou, Adair? Semana passada a gente perguntar isso, eu esqueci. Você conseguiu gravar? Semana passada ocorreu um pequeno problema aqui no meu gravador, mas eu posso estar gravando a de hoje então, se... A de hoje eu tô Se gravando. autorizar, a gente está também, gravando. Tá gravando também? Mas se a Adair Então- quiser gravar, Não, então, porque eu gostaria- é bom, Adair. Eu gostaria de, se alguém tivesse, ter tido a primeira aula, porque eu perdi. Pois É a muito primeira aula boa, acho que viu, o Adair ficou de gravar, disse que ia gravar, deu um problema quando ele falou. Gravei e aconteceu E o um pequeno Valdenito problema também. aqui. Olha só, não conseguiu ter a gravação. Rodrigo e Marquinho. Como a gente perdeu Pois não. a primeira aula, eu acertei com o Marquinho, depois que terminar o curso, ele resgata a primeira, faz uma, e a gente regrava, ao menos uma parte assim, para manter o assunto dentro do contexto. Então tá bom, muito obrigado, era só isso. Pode prosseguir. Bom, Ô Marquinhos, sim. posso falar uma coisa? Aliás, uma das Deve. regras que está dentro do entrevistador aí é justamente, que eles dão muita importância, é a imparcialidade, né, da entrevista, né? Pois Faz é, parte eu tô desse falando, essa contexto. isenção, exatamente, essa isenção de você não se demonstrar amigo do camarada. É a imparcialidade, você tá... E aí a imparcialidade, tanto nessa questão da amizade, né, da proximidade, quanto também você... porque também tem aquela coisa da política, né, de repente eu vou entrevistar, eu sou um comunicador, tenho a minha postura política, e vou entrevistar, de repente, um camarada de um partido contrário, e aí eu vou, sabe, também isso não deve, obviamente, que aí é uma questão de honestidade, de profissionalismo, né? Eu não posso eu tenho que ser imparcial, fazer as perguntas para ele que devem ser feitas, mas nunca com terceiras intenções, ok? Aí é a questão do Marcos, profissionalismo. sempre estudar o entrevistado, né? E tá com o assunto na ponta da língua para não pagar mico, né? Ok, com certeza. Mas isso tudo, gente, a gente vai ver na próxima aula da semana que vem, que é técnica de entrevista, tá? A gente vai ver isso quando chegar lá. Eu só dei essa adiantadinha aqui pra gente não... Porque faz um pouco parte da postura que a gente falou na semana passada. Mas isso tudo a gente vai ver semana que vem, tá? Essa pergunta me guarda para fazer semana que vem, se eu não responder ela antes, tá ok?
Tá ok, Marco. Bom, vamos lá então? Hoje a gente vai falar um pouquinho de história, da linguagem de rádio. E falar em linguagem de rádio, a gente tem que, obviamente, falar de história do rádio. Né? Porque a linguagem, ela vem se modificando, né? Ela vem avançando de acordo também com a história. Né? A história, ela é dinâmica, a sociedade é dinâmica. E tudo na sociedade muda, obviamente, seguindo essa dinâmica da sociedade social. Então, quando a gente começou alguma coisa que tinha no início do século passado, e aí o rádio vai fazer no Brasil em 2024, 100 anos, quer dizer, temos aí completando 90 anos de rádio, a gente vai observar essa mudança também, essa evolução. Bom, depende do conceito de evolução, tá? Mas vamos dizer mudança na linguagem de rádio. E linguagem de rádio, a gente vai ver na frente mais um pouquinho, que a linguagem de rádio não é só aquilo que a gente fala. Tá legal? Bom, o rádio surgiu, as primeiras emissoras de rádio eram chamadas Rádio Clube. Por quê? Porque elas tinham... que não se existia aparelhos de rádio em abundância, eram poucos aparelhos, porque eram absurdamente caros, então só quem tinha eram aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo bastante alto, bastante grande, e entidades, clubes, igreja, enfim. E promoviam as audiências de rádio algumas horas por dia. A rádio ficava no ar 3, 4 horas por dia, 2 horas por dia, enfim, com uma programação muito específica, basicamente de músicas clássicas. E por que Rádio Clube? Porque elas eram financiadas pelas pessoas. Tá? Obviamente, pela elite da época, né? O Pé Rapado não tinha como financiar isso, não tinha como hoje, né? Não tem grana para passar o mês para financiar a rádio. Então, existia essa programação restrita, de tempo restrito, eram, em média 3, 4 horas por dia, músicas clássicas, para atender, por quê? Porque a elite também daquele momento era uma elite que gostava de música clássica. Tanto que, no início do século, por exemplo, do passado, todas as moças de família, né, elas estudavam piano, estudavam orquestra, e muitas vezes ia para a França, estudar na França, que era moda, estudar música na França e tal. E o tempo passou, começou a sentir a necessidade de haver uma manutenção, uma autogestão da rádio, tá? Que ela não precisasse mais de ser subvencionada por pessoas. Até porque começaria a haver programas, enfim, e os comunicadores tinham que ser remunerados, aquela coisa toda. Foi também quando começou a se entrar, aqui no Brasil, sobretudo, na América Latina e aqui no Brasil, os produtos, a abertura para os produtos americanos, americanos e internacionais de modo geral, mais americano inclusive. E aí os programas, se vocês observarem, quem conhece rádio, quem conhece a história do rádio um pouquinho, vai lembrar que lá pelos anos 30, 40, 50, obviamente que aqui acho que ninguém chegou a ouvir para rádio naquela época, mas conhece de história, quem já ouviu um pouquinho programas antigos, resgate de história, vai lembrar que a grande parte daqueles programas, a grande maioria, levava o nome do produto que patrocinava. Eu tenho alguns registros raros aqui, de histórias do rádio aqui, que eu tenho jingles aqui, bem antigos, eu me lembro de muita coisa. Nos anos 50 eu vi alguns. Já tinha, mas aí já começando um pouquinho a diminuir. Sobretudo nos anos 40, 50 ainda tinha muito também. Os programas tinham o nome, era... Gente, agora falhou minha memória está horrível. Bom, depois eu lembro. Brilhantina Glória. Não, mas esse é o nome do produto. Estou dizendo assim, o nome do programa que levava o nome do patrocinador. Depois eu lembro. Então,
Isso... Era assim, Rádio Teatro Colgate, Paulo Rádio, Livre. isso, exatamente. O Palmolive, Coco Rosa, Colinos. por exemplo. Exatamente. Calendário, Colinos. Eles tinham muito, levavam muito o nome do patrocinador e também tinha uma coisa na programação, você, musical não sei o quê, aí fazia aquela propaganda que de minutos, hoje isso é muito mais dinâmico, eles não fazem isso mais. Exatamente. Pois é, isso tudo faz parte da própria linguagem de rádio, dinâmica do rádio, né? Aí, quando muda a linguagem, muda a dinâmica, vai mudando tudo, a gente vai vendo isso mais para frente. E aí é isso. Então começou a haver os famosos patrocínios dos programas. Então, a empresa patrocinadora pegava, subvencionava aquele comunicador, aquele programa e a produção, enfim, tudo aquilo. E a rádio começou a sobreviver, então, dos patrocínios que vai até hoje. Esse modelo ainda existe. Ainda hoje, por exemplo, há muitas rádios, elas vivem de locação de horário, né? Então você, por exemplo, eu quero fazer um programa de rádio e vou lá, compro o horário daquela rádio, eu quero fazer um programa de 1 hora por semana, por exemplo, aos sábados. Então eu vou lá, olha, acho uma rádio com horário disponível, fecho com aquela rádio, que custa em média, há uns anos atrás, isso varia muito de horário, valor de hora de rádio, varia de acordo com o período, quer dizer, manhã tem um valor, tarde tem outro, noite tem outro, dia da semana também tem peso, tem influência para o horário, para o valor do horário do rádio. Mas vamos pegar uma média aqui de R$5.000. Tá? Então vou ter que correr atrás de patrocinador que me cubra aquele valor que a rádio me pede para pagar aqueles horários da semana e, obviamente, alguma coisa que sobe para mim, né? Porque isso é um trabalho de graça. E eu vou ter que tocar, então, aqueles comerciais, aqueles patrocinadores, durante a minha programação. Sim. E me diz uma coisa, você agora tocou no assunto, no caso, eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta. Por exemplo, um funcionário, uma pessoa que trabalha somente no rádio, que é um comunicador, quando ele entra na emissora, ele realmente tem a obrigação, ele tem que arrumar anunciantes para o horário dele, porque, e assim, aí digamos, o que o anunciante pagar para a emissora é metade da emissora e a outra metade do comunicador. E um tempo desses, uma pessoa me falou, que eu achei isso uma absurda mentira, que rádio não contrata ninguém. Que eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que contrata. A pessoa pode arrumar até anunciantes? Pode, mas a rádio contrata. Né? Você poderia me esclarecer essas dúvidas? Tá. Olha só, grande parte das emissoras hoje realmente não contratam. Tá? Elas fazem isso que eu falei agora, vendem horários. Mas há emissoras ainda que contratam, tipo a Rádio Globo, que é uma rádio grande, na Rádio Tupi, aqui no Rio, por exemplo, a Rádio Globo e as emissoras do Sistema Globo, na CBN, enfim, essas contratam. Não adianta eu chegar lá, querer comprar horário, que eles não vendem. Até porque eles contratam em quem eles confiam, né? São normalmente comunicadores famosos, comunicadores que eles entendem que tem pique para manter a audiência, porque elas disputam sempre a audiência. Uma rádio que vende horário, qualquer um que quiser chegar lá com a grana, ela vende. Mas pode ser um cara horroroso, pode fazer um programa ruim demais. Então, uma Globo, por exemplo, não se arrisca a perder a audiência com esses comunicadores. Rio de Janeiro são rádios que costumam vender horários. A Rádio Rio de Janeiro, mas como a Rádio Rio de Janeiro, a espírita, ela tem algumas restrições. Mas alguns poucos também, porque a maioria deles, 90% ou mais, é de cunho espírita mesmo, né? Mas você pode fazer uma rádio espírita, programa espírita, comprando horário. O Bandeirantes tem muito. Tem, a Bandeirante vende horário, a Manchete vende horário, a Carioca vende horário, essas outras vendem horário. Agora, essas rádios grandes, essas rádios famosas não vendem, até porque, eu repito, elas disputam a audiência.
Então elas não podem se arriscar a ter programas ruins lá, ter comunicadores que não têm nome, que eventualmente possam não ter qualidade. Tá ok? Porque pelo que eu percebo, né, que esse horário, dessas coisas, é muito voláteis. Ora o cara está, depois não está. E aí, como é que fica? Porque, como você falou mesmo, rádios grandes, elas mantêm um padrão. E isso vai de 1 a 2, 3 anos. Porque o que eu tenho percebido em muitas emissoras que não têm tanta audiência assim, que não estão no porte de um sistema Globo de rádio. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu percebo em muitas emissoras que um mês ela coloca uma programação, aí tá lá tudo certinho, bonitinho, às vezes até está agradando o ouvinte. No outro mês, do nada, puf, muda alguma coisa, sempre alguma coisa muda, quando não muda tudo. Tá, isso aí por quê? Porque o camarada que comprou o horário, de repente, ele tem lá um contrato de tantos meses, 3 meses, normalmente são 3 meses, tá? E você faz esse contrato também com o seu patrocinador, quando você vai correr atrás do seu anunciante, você também fecha o contrato com o mesmo período do que você tem na rádio. Até porque, de repente, você fecha a rádio um contrato com 3 meses e fecha com o seu patrocinador 2 meses. Pô, aí o último mês você não consegue pagar. Então, acabou aquele contrato, de repente o patrocinador não quer renovar com ele. Aí ele vai sair da rádio, ele vai fazer o quê? Ele não vai se bancar, então ele vai vender o horário, ele vai rescindir também o contrato com a rádio. Ele não vai renovar mais, por mais outro período de 3 meses. Entendeu? Muitas vezes é isso. Aqui Parei, alguém falou antes aqui, quem foi? Boa noite, a Aline chegou. Ah, o Aline. Pô, nem te conheci, cara, esse teu microfone, Aline, é muito engraçado. Eu não te conheci. Fala, Marilza. É o seguinte, quando você compra um horário numa rádio, você também está sujeita à censura da rádio. Eu não posso comprar um horário para fazer qualquer programa na rádio. Tem sempre assim, as regras do que eu posso mais ou menos fazer, ou é livre isso aí? Não, como assim não? Você tem que seguir uma norma que a rádio tem. Toda rádio tem regras, normas, você não pode fugir aquilo, mas também ela não é assim, uma coisa tão engessada, né? Ela tem uma flexibilidade grande, mas você não pode fugir a determinadas normas. Suíla, acho que você falou alguma coisa também, Su? Não, eu só disse que essas rádios que não que a pessoa não precisa comprar horário, como essas mais famosas que você citou, elas têm cacife, né, para contratar. Tem, com certeza, tem, exatamente. Para elas têm o departamento delas de marketing, de propaganda, que corre atrás e consegue os patrocinadores. Até porque quem não quer fazer uma propaganda, por exemplo, na Rádio Globo? Né? Uma rádio que tem uma audiência grande. Então é fácil. Então elas têm sempre bastante patrocinadores, anunciantes, que mantêm esse valor padrão alto da rádio. Fora isso, para se entrar numa rádio hoje em dia, há a necessidade de algum curso, que nem eu já li uma entrevista de um famoso diretor de rádio aqui em São Paulo, que tem anos de experiência, chamado Francisco Paz de Barros. E ele, nessa entrevista, disse que, para hoje em dia, as rádios estão exigindo, pelo menos, um curso de jornalismo, uma faculdade de jornalismo, para quem quer entrar no rádio e ser um comunicador. É fato isso? Não, olha só, depende. Primeiro que essa coisa do jornalismo caiu, tá? A Aline não gostou muito não, Aline. Ela fez jornalismo, agora caiu. Não, adorei, eu gostei muito da faculdade que eu fiz, para tudo. Não, pois mas assim, agora essa obrigatoriedade de você entrar para um jornalismo de uma rádio caiu. Até o pessoal, né, o sindicato, os jornalistas estão meio que brigando para que volte, porque o pessoal acha meio absurdo você fazer uma faculdade, se preparar e de repente alguém que não é preparado por uma universidade entrar lá e ser um jornalista. Eu acho isso discutível, tá? Eu acho discutível, porque a gente vê jornalistas aí péssimos e vê pessoas que, por exemplo, antes dessa obrigatoriedade, antes de ter os cursos, anos 60, tinha ótimos, maravilhosos jornalistas que não tinham curso nenhum. Sem dúvida, e eram fantásticos. Baseados no que ouviam, né? No bom senso, no conhecimento do que ouviam, enfim. Então eu acho isso discutível. Mas isso é outra discussão.
Mas assim, cada rádio tem uma nota, tem rádio que pode não permitir, entendeu? Ela pode não permitir. Agora, para você ser um comunicador, fazer um programa, não, isso eles não podem exigir. Para você ser um jornalista, sim. Agora, para você ser um comunicador comum, fazer um programinha de rádio lá, não. Isso não é exigido. Ah, perfeito. Basta Ok? ter um curso de locução, então. Algumas nem exigem isso. Tem gente que acha que nem primário tem, porque você vê cada comunicador fazendo tudo errado, que é uma festa. Nossa É uma festa. senhora, Bastou, realmente. tem rádio que ela vendeu o horário, tem o dinheiro, acabou, tá, está ótimo. Tem vendo, rádio que faz Agnes? isso, tá, gente? Tem, infelizmente tem, porque eu acho que isso caiu o nível. Mas tem. Inclusive, a gente vê muito quando a rádio, o programa começa, alguma coisa, e a rádio não se responsabiliza pelo programa, pelo que é dito ou pelo conteúdo do programa. Mas normalmente Porque quando a rádio faz isso é porque ela tem uma linha editorial, uma linha, né? Então ela sempre faz essa ressalva aí para se resguardar de qualquer eventualidade, de qualquer coisa que possa fugir aquela linha dela. Então ela faz essa ressalva para se resguardar. Aguinaldo, a gente não precisa de curso para fazer Eu, Você e a Madrugada. Bom, meninos, então vamos lá. Vamos entrar aqui na linguagem. Vamos ouvir um áudiozinho para a gente lembrar e comentar depois um pouquinho em cima como era a comunicação lá nos idos dos anos 40 e 50. Né? Vocês vão ver que eu falei na aula passada, da postura, da seriedade que a gente deve ter, né? Só que eles levavam isso muito a sério, né? Então eles tinham assim, o comunicador antigo, o locutor, o narrador, eles tinham a rádio tinha era uma coisa muito séria, quase que sisudos, a comunicação era quase que sisuda, assim. Sim, Vamos, sim. o Zé, solta pra gente então o primeiro e o segundo áudio aí, por favor, 01 e 02. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. Ouvintes do Brasil, atenção! Acertem seus relógios com a onda alegre da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Está na hora em que a cidade se diverte. Ok, Zé. Só falta ele Então, dizer o rato roeu a... Mas exatamente isso que eu ia falar. Então, observe o seguinte, a forma de comunicação, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fazendo um rrr, né? Era uma voz assim. Muita saudade. Né? Desses tempos. Eu vou dizer que eu acho bonito. Eu achava bonito isso. Ali foi o primeiro arquivo foi a abertura de uma novela. O segundo arquivo, vocês viram, que era a abertura de um programa de humor, mas mesmo assim, mesmo sendo um programa de humor, vocês viram como a seriedade que ele fez a chamada. Ele dá um tom solene, né? Dá um tom, exatamente, Su. Ele dá um tom solene. E essa novela levou acho que 2 ou 3 anos no ar. Foi, essa novela ela foi uma comoção, né, quase que a cidade parava na hora da novela. E a Rádio Nacional tinha um programa chamado Boa Noite para Você, apresentado por Júlio Lozada, que era ouvido do Brasil inteiro. Cada dia ele falava uma crônica linda. A Nacional do Júlio Lozada era do tamanho da Tupi, não da Nacional. Tupi. Tupi, com uma dessas aí, eu esqueci qual era. Mas De era repente, Boa Noite para mas Você, era Tupi. era lindo. Ele também dava conselhos, depois ela Mas a dava Nacional, mas a Nacional tinha a crônica da cidade. Tinha, Lida pelo César Ladeira. Exatamente. César Ladeira, exatamente. Bom, então olha só, então a comunicação era uma comunicação muito séria, muito sisuda, muito... E eu achava bonita realmente. É porque eu gosto tanto de rádio, que eu levo rádio tão a sério, gente. Que eu gosto dessa coisa assim,
sabe, eu acho que hoje o rádio se perdeu um pouco. Mas, bom, isso é outro papo. Não é só você não, eu também. Isso aí são sentimentos que a gente não vem o caso aqui. Aí o tempo foi passando e a década de 50 chegou. Com a década de 50 chegou o transistor. Vocês dirão, mas olha, o que eu tenho com isso? E eu com isso, né? Como diriam alguns. E eu com isso. Aí aconteceu o seguinte, no nosso caso aqui temos por quê? Porque com o transistor também houve a diminuição dos aparelhos, ou seja, aqueles monstros que ficavam no canto de uma sala, e a família se reunia para ouvir rádio à noite, era uma coisa solene. A audição de rádio era uma coisa solene. Né? Tinha seriado, tinha um bocado de coisa. E aí o que aconteceu? Os aparelhos de rádio começaram a se miniaturizar. Ih, não vai sair. Miniaturizar. Isso aí, gente. Vocês entenderam, né? Miniaturalizar, né? Vocês entenderam, né? A ideia é essa. Diminuíram de tamanho, né? Diminuíram de tamanho, exatamente. Vamos ser objetivos. Mais populares. Aí todo mundo tinha um rádio. Exatamente. Aí diminuiu o tamanho, eles passaram a ser menores, e cada vez menores, e passou a não ser mais aquele rádio que era o centro das atenções da casa, né? Que ele tinha aquele status de centro das atenções, todo mundo parava para ouvir, sentava em torno dele, mais ou menos o que a TV passou a ser depois. Então o rádio passou a ser pessoal. Cada um tinha o seu radinho. Então você tinha um rádio no seu quarto, né? Seu irmão tinha um radinho no outro quarto, a mãe lá no... Enfim. E aí o comunicador passou também a não direcionar mais a comunicação dele de uma forma geral. Senhoras e senhores e as coisas assim. Ele passou a ser mais íntimo, já que cada um tinha um radinho, e que botava lá no seu quarto, levava para o banheiro, ele passou também, o comunicador, a ser mais íntimo do ouvinte. E aí ele começou a tratar o ouvinte de você, e não mais de senhor, de senhora. Né? E aí essa linguagem começa a mudar, começa a ficar uma linguagem mais popular, menos solene. E isso começou nos anos 50, com essa redução do tamanho dos aparelhos de rádio, e ela se concretizou, digamos assim, nos anos 70, meados dos anos 60 para os anos 70, com FM. Ainda houve uma resistência no FM de algumas emissoras também que mantinham aquela forma tradicional de comunicação, de linguagem, como a Rádio JB, por exemplo, aqui do Rio. Mas algumas emissoras começaram a ficar bem mais jovens. E aí a gente pode citar como exemplo também a Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Foi a primeira rádio que começou a efetivamente mudar a sua linguagem. Era uma linguagem que, de compassada que era uma linguagem mais calma, mais tranquila, passou a ter programas com linguagem mais assim, tal, não sei o que, né, mais agitado. Também o marco nessa mudança, eu acho que até antes um pouquinho, das FMs, paralelo daquela mudança a criação das FMs populares, tem também o Big Boy na Rádio Mundial. Acho que todo mundo aqui, passou dos 40, conheceu o Big Boy. Eu lembro dele muito. Né? Oi. Carlos Alberto, tá te estendendo. Peraí. Carlos Alberto, não tá te estendendo não. Tá muito alto e distorcido. Eu não consigo entender o que você fala. Tenta baixar um pouquinho teu áudio aí. Rangel. Antes da gente... Oi. Só para... Ainda não, Carlos Alberto. Não dá para entender. Tá arranhando o seu áudio. Tá complicado o teu áudio. Só para acrescentar, viu, para todos nós aqui, viu, vou compartilhar com vocês, o ano exato em que o transistor chegou, principalmente no Brasil, foi 1947, viu? Compartilhando um conhecimento. 1947 foi quando o transistor chegou no Brasil, viu? Maravilha.
Maravilha, mas complementando aí a informação, 47, mas os aparelhos começaram a chegar realmente a se popularizar já na década de 50. Os aparelhos de rádio Como menores, tudo, né? né? Usando o É, transistor, isso começou a se Isso. popularizar nos anos 50. Quer dizer, popularizar ainda não era popularizar, mas começou a ser em maior número, né, já nos anos 50. E aí 60 e tal, 70 que... anos, né? 70 que realmente os aparelhos ficaram bem mais... Mas começou esse processo todo a partir dos anos 50. Vamos ouvir mais 3 áudios que eu acho maravilhosos ainda, nesse estilo mais solene da comunicação. São 2 áudios da Rádio Jornal do Brasil, um AM e outro da FM, e um da Rádio Tupi FM, para a gente fechar essa parte mais coloquial da comunicação. Zé, então solta para a gente o 3, o 4 e o 5, por favor. Jornal do Brasil, FM Estéreo e as suas canções prediletas. Isso é uma pérola, gente. Esse próximo também é uma pérola, ouçam. Maravilha. ZYD66, Rádio Jornal do Brasil, 940 e 4.875 kHz, Rio de Janeiro. Bom dia. Reiniciamos neste momento mais um período de nossas atividades com música e informação. Jornal do Brasil, ZYD66, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. Agora uma pausa em nossas transmissões. Às 6 horas voltaremos em ondas média e tropical, 940 e 4.875 kHz. Boa noite. ZYJ453, ZYG680, Rádio Jornal do Brasil, 940, 4.875 kHz, Rio de Janeiro. Zé, tá 2 rodando juntos. Muitas saudades do Jornal do Brasil. Eu também adorei de ouvir. Parece só um minutinho. Fiz uma viagem. Vamos virar a Tupi agora. Volta aí, Zé, por favor, o 5 aí. ZYD461. Rádio Tupi FM. Estéreo espetacular. Noventa e 96,5 MHz. Rio de Janeiro. As músicas mais lindas do mundo, dia e noite. Legal, então vocês viram aí, ainda nessa... Esse é anos né? 60? Não, esse aqui, essas 2 emissoras, a Rádio Jornal do Brasil e a Tupi FM, elas ainda resistiram nos 70 até o início dos anos 80 com esse estilo mais... que até eram consideradas rádios de elite e tal, mas tinham esse lado bem mais tradicional mesmo da sua comunicação, e que era muito bonito. Esse bloco eu gostei mais do que o... Muito bonito. Achei mais bonito. Bom, isso aí foi até os anos 80, início dos anos 80. Nessas emissões que eu repito, resistiram, né, a essa mudança. Parece, só ver aqui a próxima qual é. Isso é maravilha. Aí veio, como eu falei, a mudança. Com o Canajé Cota, que foi um locutor da Rádio Tupi, se eu não me engano. O Canajé Cota, não sei se vocês
lembram dele. Ele ficou muitos anos no rádio. Eu lembro. O nome não me é estranho, não lembro de onde ele era, mas o nome não me é estranho. Eu lembro dele. Acho que era Tupi, sim. Acho que era Tupi. Aí, bom, nessa mudança toda que se processou na década de 70, e eu falei que o Big Boy marcou, foi esse divisor de águas. O Big Boy fazia 6 horas na Rádio Mundial. Crazy People! Era. Vamos ver agora aí a diferença. Morreu muito cedo. Morreu novinho. Nos anos 70 também. Anos 70 ainda ele morreu, exatamente. Vamos ver então a diferença da comunicação, que a gente acabou de ver até agora, dessa comunicação aí do Big Boy. Solta aí, Zé 6, por favor. Aqui fala Big Boy apresentando o baile da pesada verdadeiro barato. Let's go, crazy people! E por aqui vamos encerrando o lado A do nosso tremendo LP lançamento da Top Tape! Top Tape! Again, crazy people, aí vai o lado B do nosso tremendo disco baile da pesada da produção de Big Boy! Big Boy, é bárbaro! Thank you! Alright, crazy people, por aqui vamos encerrando nosso LP baile da pesada, tremenda lenha, produção de Big Boy! Bora, né? Eu não vou puxando meu careca agora, vai, só não, velho, wow, crazy people, tchau! Este homem é um louco! Ok, então vocês viram aí a mudança brutal de comunicação e já começando também a inserir os efeitos sonoros. Isso mesmo. Você me permite, você não acha que hoje tem o Big Boy tem aí uns imitadores disfarçados que nessas rádios aí mais assim exageradas nessa linguagem? Eu acho que muita gente que tem ainda fazer o Big Boy fez escola. Não, o Big Boy fez escola, com certeza. Mas assim, apesar de eu não gostar desse tipo de comunicação, eu realmente não gosto, mas ela foi uma tendência. Nos anos 70, 80 e 90 e 2000, era uma tendência. Ela foi uma tendência que ficou... Até hoje ainda está ainda. Você pega uma rádio hoje, tem coisa assim... Não, exatamente. Essa tendência ficou. Você pega a rádio 98, tem uma comunicação bastante agitada, uma rádio, uma mix, a rádio... sei lá, nem sei hoje, mas... aqui tem a Sociedade da Bahia, Celso da Bahia... Transamérica, exatamente. Transamérica... Exatamente. Então, assim, o tipo de comunicação é bem assim, bem agitado. Cara, aquilo me deixa meio tonto, sabia? Realmente eu não gosto. Mas é uma comunicação jovem, é uma comunicação que foi a tendência a partir dos anos 70. Claro, mas o pior de tudo isso que eu acho é que se você viaja aí com um radinho, vai ouvindo, você vê que é uma tendência que está todo mundo falando igual nos outros estados. Maura, é legal isso você falar, porque você tinha, naquela época, anos 60, anos 50, 60, 70 na JB ainda, né, e Tupi, você tinha realmente comunicadores assim, distintos, você identificava, a voz que marcava. Hoje, esse tipo de comunicação, você ouve, esse cara aqui, não, é fulano, não, é fulano. Você não sabe quem é quem. Realmente, meio que padronizou. Mas aí também só outra tendência, né, Maura, que é a globalização. E a globalização Mas por faz incrível isso. que pareça, viu, Marquinhos? A Rádio Globo, até hoje, tem ainda uma, digamos assim, uma melhor qualidade de música do que esse estilo aí. Ainda tem músicas mais lentas, tem música popular brasileira, digamos assim. Bom, Rádio Globo de onde? Rádio Globo aqui da Bahia, por exemplo, Bahia. A gente ouve muita música aqui. A gente tem a Rádio Educadora aqui, que a gente ainda ouve muita música, assim, música popular brasileira. E de vez em quando uma parte romântica. Pois é, então assim, mas globalizou de um modo geral, essa forma de comunicação globalizou. Né? A tendência é essa, de tudo hoje é globalizado, né? A internet globalizou tudo, a mídia toda hoje, ela é universalizada.
O que se fala aqui, fala no Pará, fala no Ceará, fala no Maranhão, fala no Mato Grosso, fala em todo lugar. As gírias são as mesmas, o que não acontecia até 30 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Começou a globalização com a televisão, quando você tinha novelas que refletiam, que mostravam, que levavam todo o sul, né, sudeste, toda a parte sul do país, para o Brasil inteiro, para o norte, nordeste, e aí começou, já lá, as pessoas começaram a ter essa coisa do que se fazia aqui, fazia lá, mesmo não sendo a realidade social deles, mas a televisão mostrava, virava moda, e eles começavam a fazer lá. E agora a internet, enfim, rádios mesmo, que tem programação em rede, e eu sou contra isso, né? Eu sou contra isso. Não estou discutindo se é certo, se é errado, estou dizendo que eu sou contra. Eu acho que rádio, sobretudo, é uma coisa próxima. Porque a rádio é uma coisa próxima. O Haroldo de Andrade também foi. O Haroldo de Andrade saiu da Rádio Globo por causa disso. Eu acho que rádio é uma coisa íntima. Como a gente acabou de ver aqui, a mudança do rádio começou a se processar pela intimidade que ele tinha, a proximidade que ele tinha com o ouvinte. Então eu quero saber do que acontece na minha cidade. Eu não quero saber, eu moro no Rio, eu não quero saber a cada 5 minutos o que acontece em São Paulo, o que acontece no Ceará, o que acontece no Sul. Eu quero saber o que acontece no Rio, entendeu? Aí sim, se você faz um jornal maior, legal, você saber de tudo o que acontece nos outros estados. É legal isso. Mas não boletim de trânsito de São Paulo. Por que eu quero saber o boletim de trânsito de São Paulo só está no Rio? Então uma coisa que houve quando... Agora acabou um pouco isso, tem pouquíssima coisa. Acho que a única coisa que ainda tem da Globo aqui de São Paulo, que é um programa que eu acho que ele é feito do Rio, é o Planeta Rei com o Beto Brito. Alguém conhece? Que acabou, o Beto saiu Brito? do ar. Acabou? Acabou. Beto Brito saiu do ar, infelizmente. Saiu. É uma pena, porque era um programa muito bom. E ele saiu do ar semana passada. Foi? Que pena. Então, a Globo está fazendo profissional de mudança de programação. Vai alterar a programação. Vai, a partir de amanhã. Bom, vou passar a ouvir então. Não, porque eu mesmo comento muito com um amigo meu daqui de São Paulo, de Jandira, que a Globo, antes dela fazer a fusão com o Rio de Janeiro, era bom. Por quê? Porque um tempo atrás, aqui em São Paulo, existia o trio de emissoras que era uma perto da outra, mas sim, era o trio que era Globo, Capital e Record. Depois que a Record foi vendida para a Igreja Universal, a programação matinal, a programação da madrugada da Record mudou. Foi mudando vagarosamente. Até que a Igreja Universal assumiu toda a madrugada, da meia-noite às 5. Aí ficou só Capital, Globo e a Tupi, que hoje é Super Rádio 1150. A família Abreu, acho que não pagou mais os direitos para a família do Chateaubriand, né? Chateaubriand, e agora é Super Rádio. Mas aí tá. Com a fusão que a Globo fez, de Globo Rio de Janeiro e tal, a Tupi que pertence a Diários Associados. Isso, então, pois é, isso mesmo. Que era do Chateaubriand, né? Começou com ele. Isso, exatamente. Aí aqui por um bom tempo, o senhor Paulo Márcio de Abreu usou esse nome por muito e muito tempo, mas aí me parece que agora ele perdeu na justiça justamente para a família do Chateaubriand, né? Ok. Para vocês aí do Rio. Mas aí ainda então, tem Rádio Cultura, Rádio Educadora, então em São Paulo. Educadora não, amorzinho. Nós temos a Cultura mesmo, que também ela tá uma programação assim, um pouco meio também esquisita, assim, ela Rádio foi Cultura. tão... Gente, peraí, só um minutinho. Deixa eu só... Porque tem que estar na hora de quase que acabar a aula. Depois a gente pode até conversar, porque rádio é apaixonante. Se a gente começa a conversar, não dá de parar mais, né? Nossa Senhora. A gente pode até ficar aqui, quem quiser depois conversando, mas só por terminar o horário da aula, de repente tem gente que quer sair também. Tá ok? Depois a gente pode até conversar mais. Então, esse processo de mudança se efetivou nos anos 70, de linguagem. Agora eu quero falar outra coisa. A linguagem de rádio, ela não se restringe à voz, à fala. Quem dá exemplo de linguagem de rádio? Dá mais uma linguagem de rádio.
Como assim, Marquinhos? Eu estou dizendo o seguinte, a linguagem de rádio, ela não se restringe apenas à fala. Ela tem que ser descritiva, né? Já que não tem visão, não tem tela, né? Ela tem que ser bem descritiva. Tá, não, mas isso eu quero saber. Eu quero saber qual mais exemplo de linguagem de rádio sem ser a fala? A propaganda. Os sons, em geral, os sons. Música. A Aline falou sons, quem mais? Música. Sim, música, quem mais? Teatro, de um modo geral, também tem um pouco. As vinhetas. Teatro não diria. Isso, legal. Então, olha só, gente, exatamente isso, tá? Tudo que você usa em rádio se constitui em linguagem. O que eu vou entender primeiro, rapidamente, em 30 segundos, o que é uma linguagem. Linguagem é o conjunto de sinais, ok? Então, por exemplo, uma linguagem de trânsito. Sinal vermelho é uma linguagem. Quando o motorista vê um sinal de trânsito, um farol vermelho, o sinal vermelho, ele sabe que ele tem que parar. Um apito. Né? Quando ele vê o sinal verde, ele sabe que ele pode ir. Quando ele vê uma seta para... Enfim, tudo isso se constitui na linguagem de trânsito. E não é falada. Então, tudo que é os conjuntos de sinais, de símbolos, constitui linguagem. E linguagem de rádio é efeito sonoro, foi o que a Aline falou, todos os sons, né? Efeito sonoro é uma linguagem de rádio. Vinheta é uma linguagem de rádio. Por que é uma linguagem de rádio a vinheta? Porque você está ouvindo rádio, entrou uma vinhetinha, você sabe o que vem depois dela. Se vem previsão do tempo, se vem horóscopo, se vem programa X, enfim, você sabe se vem hora. Exatamente. Então você sabe o que vem. Entrou a vinheta, sabe o que vem depois. A vinheta ela serve para isso, para chamar a atenção daquilo que está vindo depois dela. Tá ok? O efeito sonoro. Você pode fazer toda uma cena usando apenas efeitos sem usar uma voz. Tem uma propaganda, que eu vou mostrar como exemplo, não sei se vocês já viram, não sei se ela é nacional. Eu acho que é, porque eu acho que ela é do Ministério do Transporte, Ministério disso aí, não lembro mais. Que é assim, o comunicador pergunta assim, que som você gostaria de ouvir no seu feriado, no seu fim de semana, uma coisa assim. Aí aparece o ruído de um motor de carro e um bolinho de seta do carro, né? Aquele. Ou este. Aí um barulho de carro correndo, aquela freada e a porrada do carro batendo. Ou seja, o primeiro era um carro tranquilo, passando, né, seguindo os limites de trânsito, fazendo ultrapassagem, tranquilo. E o outro foi o cara que correu, ultrapassou e bateu lá na frente, né, dirigindo de uma forma afoito, de uma forma... Então a propaganda é exatamente essa, né? De trânsito, é propaganda de trânsito. Do Denatran, uma coisa assim. Então a linguagem de rádio, você está vendo novela, por exemplo, no rádio, ouvindo uma novela de rádio. Tem uma cena, por exemplo, de um casal namorando na beira-mar. O que vai ter lá? Ruído da onda, né? Um passarinho passando, cantando, enfim. Então tudo isso, ele faz com que você veja a cena sem imagem. Né? Que através desses símbolos, através desses códigos, dessa linguagem que o rádio usa, você constitua na sua mente uma cena. E aí, quando a gente dá aula de rádio, a gente costuma dizer o seguinte, que o rádio é a maior tela que existe. Por que a maior tela? Porque mesmo não tendo imagem, ela, o efeito que ele passa, aquilo que ele passa para você, você visualiza assim, sem limite de tamanho de tela. A televisão tem um limite. Né? Você vê a imagem pronta no limite que a televisão te mostra. E o rádio não. Quando ele passa, você visualiza uma imensidão de mar, de floresta, de trânsito. Você visualiza aquilo ali como se fosse uma coisa... Como se estivesse efetivamente vendo aquilo. É muito mais perfeito do que qualquer audiodescrição que se fala hoje. E mexe com a imaginação, né? Com a sua criatividade, com a imaginação. Uma outra coisa usada em linguagem de rádio, que até isso é discutível, tá? Tem corrente que entende que é uma linguagem, tem corrente que não. Eu entendo que é uma linguagem, sim. Que é o silêncio. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma fala, a crônica, por exemplo, que eu faço na abertura do debate-papo. De repente eu dou uma pausa nessa minha fala.
essa pausa, esse branco que fica, é uma linguagem de rádio. Porque ela tem uma intenção. Ela não é à toa, ela não está ali porque eu parei para pensar, eu deixei intencionalmente aquele branco para quê? Para que o ouvinte possa pensar, refletir naquilo que eu acabei de falar. Tá? Então, isso para muita gente, e eu também entendo, como constituindo uma linguagem de rádio. Marquinho, sim, e também o rádio, às vezes, usa uma linguagem, digamos assim, indutiva. Assim, ele fala de coisas para tentar lhe convencer de alguma maneira de coisas que talvez você não pensasse naquilo. Então eles usam também a linguagem dessa maneira, uma linguagem indutiva também, muitas vezes. Aí depende do tipo do comunicador, do programa, enfim, tem vários tipos, isso já faz parte do estilo de programação, né? Estilo de programa, e o cara vai usar a linguagem de acordo com o objetivo daquele programa que ele está fazendo, com certeza. Para a gente fechar, que está em cima da hora, gente. Estou dando uma corridinha aqui porque está em cima da hora, tá? Quero dizer a vocês o seguinte: quando estiverem comunicando, evitem uma comunicação agressiva, evitem palavras menos educadas, e façam comunicação. Não precisa ser uma comunicação religiosa, aquela coisa, mas, sabe, dê um pouco mais de seriedade à fala de vocês. Exatamente. Dê um pouquinho mais de seriedade a essa fala de vocês. Outra coisa que tem que ter em mente de quem está comunicando é que você não sabe quem está te ouvindo do outro lado. Portanto, a sua linguagem, a sua comunicação, ela deve ser, ao mesmo tempo que culta, nesse sentido de você não falar bobagem, não falar... Bobagem que eu digo não é só bobagem, palavrão, nada, não. É não falar bobagem, ter responsabilidade no que fala. Mas também não ser nada muito rebuscado, porque pode estar um intelectual te ouvindo do outro lado, como pode estar, sabe, uma pessoa menos culta, uma pessoa... Então a sua comunicação tem que ser de forma a que todos te entendam. Né? Que o intelectual vai te entender, mas não vai se sentir, digamos assim, agredido com a sua comunicação, e o camarada ali, o menos aquinhoado intelectualmente, enfim, vai ouvir a sua comunicação e entender aquilo que você está falando, sem achar que você está sendo elitizado demais. Ok? Tenham sempre em foco o objetivo do seu programa, o objetivo da sua fala, da sua comunicação, o público-alvo, e usar o bom senso. Sobretudo, gente, eu acho que o bom senso é uma palavra-chave assim, que eu uso para tudo na vida. Quando a gente tem bom senso, caramba, a gente, sabe, faz tudo muito, muito mais tranquilo, muito mais bem feito, e se evitaria muitos problemas. Concordo. Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Meninos? Meninas? Diga. Isso, posso falar? Dúvidas? É um serviço de utilidade pública, na verdade. Então tem que ser. Está picotando aí, está picotando demais teu áudio. É um serviço de utilidade pública, então tem que ser verdadeiro, real, né? E as informações têm que ser fidedignas, né? É o que eu falei. Sempre é o bom senso e outra coisa. É se colocar no lugar do outro. É o que eu sempre falo também. Coloca lá no lugar do ouvinte. Sabe, você quer ter uma comunicação, você quer ter uma informação, seja séria, que seja responsável. Então faça isso também com o seu ouvinte. Respeito ao seu ouvinte, aquele cara que para te ouvir. Entendeu? Então respeite esse ouvinte. Respeite essa pessoa. Rádio é uma coisa mágica. O que você disser ali, você às vezes faz bater o coração de muita gente pelo esse mundo inteiro. E pode ter certeza. Você com a sua comunicação, você pode tirar alguém de uma depressão ou pode fazer alguém suicidar. Então essa é a responsabilidade. Cucu, cucu, sabe? Cucu, cucu. Pois é, já vi que chegou a hora. Então, meninos, alguma dúvida, alguma pergunta? Foi muito bom recordar.
Já dizia que recordar é viver. Também achei, Maria. Fiz uma viagem aqui hoje. Marquinhos. Oi. Deixa eu falar uma coisa. Eu quero em primeiro lugar, convidar todos a ouvir a Rádio Contraponto.